Nós estamos em tempos de respostas e de perguntas. Não sei se você já prestou atenção. Onde você vai, alguém te questiona alguma coisa. Quando as coisas ficam um pouco mais movimentadas, mais pessoas nos perguntam o que estamos achando do movimento da vida. E nós nem sempre temos as respostas, né? E a gente fica, olha, eu acho aqui, eu penso aqui, e vai por aí. Mas nós temos as nossas perguntas. E nós temos também que buscar as nossas respostas. É que às vezes, em nome da fé, nós deixamos de buscar algumas perguntas, algumas respostas. Nós começamos a jogar tudo para a fé. Não, só você crer. Afinal de contas, não precisa explicar, é só você crer. Mas a gente sabe que tem coisas que não é assim. E que nós precisamos de ter respostas de Deus. Então, a Bíblia diz, e nós precisamos lembrar do livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas reveladas por Deus pertencem a nós. Então, perguntas, o Senhor nunca teve impaciência com quem perguntava. O Senhor nunca teve. Lembra de Moisés? Falava com Deus, Deus respondia, Moisés insistia. Deus nunca teve impaciência com pergunta. Às vezes nós temos, mas Deus não. E tem algumas coisas que nós precisamos perguntar sim. E esperar a resposta de Deus. Não podemos jogar em nome da fé. O que Deus não aprova é a obstinação. A obstinação por respostas. Obstinação. O que é obstinação? Não é perseverança. Obstinação é o apego à minha ideia. À minha ideia. Eu quero uma resposta para conduzir aquilo que eu penso. Essa é a minha resposta. Eu quero uma resposta para ratificar aquilo que eu penso. Isso é obstinação. Perseverança não. Perseverança é um longo ânimo para que você possa ter o que precisa para caminhar com Deus. E algumas vezes temos que ter respostas para caminhar melhor. E aqui o livro de Deuteronômio, ele diz, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As perguntas das crianças. Não, filho, deixa, olha, isso é só você crer. A nossos filhos, para que cumpramos aquilo que Deus tem. Então, a respeito de perguntas e respostas, por que Deus te colocou nessa terra? Já pensou sobre isso? Por que Deus te colocou nessa terra? Por que Deus me colocou? A Bíblia chama da terra dos viventes. Por que Deus colocou? Já ouvi tanta conversa, não é? Tanta gente falando. Tanta não, algumas. Nós ouvimos muitas coisas. Depende de com quem andamos. Não é assim? É. Algumas perguntam. Mas eu acho que talvez você veio para cá para sofrer, para você ser melhor. Eu não sei quem já teve essa teoria, né? Eu achava absurdo, mas eu já ouvi. Tem uma certa ideologia aí, espiritualista, que declara isso, né? Não, mas o seu sofrimento é para que você seja melhor. Olha, gente, tem gente que sofre, fica pior. Não é o sofrimento que decide a melhoria de ninguém. Quem concorda diz é verdade, e nem alegria. Bom, mas Deus te colocou para que você fique melhor. Sofrer. Por que Deus te colocou? Porque se Deus te ama, se Deus me ama, e Deus ama, por que Ele não nos colocaria na terra dos viventes, sendo que o céu nem dá para imaginar, não é? Será que Deus não nos colocou aqui porque tem algo muito bom para a gente viver aqui? Qual é o pai que vai jogar o filho num lugar aqui? Quando Deus nos colocou aqui, quando Deus nos criou, o livro de Gênesis capítulo 1, verso 22, Deus criou o homem e Deus os abençoou, dizendo, e aí ele continua, o que eu quero que você e eu possamos gravar, Deus nos colocou aqui
para nos abençoar e já estamos abençoados. Não vamos deixar de abençoar onde Deus nos colocou. Porque quando Deus criou a terra, foi para que tenhamos o melhor da terra. Depois você continua lendo. Multiplicar, crescer, aproveitar a terra. Deus criou a terra, não foi o inimigo. A terra foi criada por Deus. E a palavra diz no livro de Salmos que Deus deu ela aos homens. Quando uma palavra de Satanás, um sussurro de Satanás vier na sua mente, no seu coração, tenha usado a boca de alguém ou não, dizendo que Deus te colocou nessa terra para que você seja aperfeiçoado, para que você sofra, para que você seja melhor, ou Deus te jogou nessa terra. Deus não te jogou nessa terra, Deus te criou e te abençoou e disse para você: eu te abençoo, domine a terra, eu tenho o melhor dessa terra para você. Perguntas e respostas. Tem respostas que tem que estar aqui, ó. Porque ele ruge como um leão buscando a quem tragar. E ele tenta tirar o seu propósito, o seu plano, porque alguém sem plano fica deprimido. Não é questão de sonhos. Sonhos mudam, irmãos. Sonhos mudam. Aquilo que nós tínhamos como sonhos um dia, podem hoje não existir mais, porque nós amadurecemos. E se nós ficarmos obstinados, lembra do que eu falei no início? A diferença da obstinação e da perseverança? Mas é o meu sonho de criança, vai ser uma frustração. Por que eu estou falando? Sonho é diferente de propósito, de plano. Um plano, você vai agir. E a Bíblia diz que o homem deve fazer planos e pode fazer planos, mas de Deus vem a resposta certa. De Deus vem a resposta. De Deus vem a resposta. De Deus vem a resposta. Ah, mas então como é que Deus queria tudo isso de tão bom para mim? Como é que Deus queria tudo isso de tão bom para mim? E essas coisas acontecendo? Porque a Bíblia também responde no livro de Eclesiastes, e nós precisamos ler o que a palavra diz, 7:29, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Encontrei, eu vi assim, mas ele se meteu em muitas astúcias. E aí nós vemos o que a palavra diz. Nas astúcias, no afastamento de Deus do homem, nós nos afastamos, mas ele não se afastou do plano que ele tinha. E ele nos resgatou através de Cristo Jesus. E Messias é o Senhor, o Salvador, o que nos resgatou. E ele resgatou, porque o propósito, o plano de Deus, a maneira de Deus não muda. Ele nos colocou na terra e nos abençoou. E a bênção está sobre nós. Em momentos de dificuldade, momentos de astúcia, a bênção de Deus está aguardando. E a bênção de Deus está trazendo a misericórdia, e nos resgatando, e nos chamando, e nos colocando de novo no caminho. Essa resposta tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui. Porque tantas vezes ele tenta te deprimir, roubar os seus planos, não é os seus sonhos. Os sonhos mudam. Os planos para hoje fazem parte da resposta certa de Deus. Não é sonho, é plano para hoje. Hoje. O melhor da tua vida é hoje. O melhor da tua história é agora. O melhor que você tem nas suas emoções é para hoje. Deus tem a resposta certa para hoje. E você precisa ter os seus planos para hoje. Mas não ser obstinado a ponto de não ouvir a resposta certa de Deus. Como por exemplo, setembro, você tem que comprar a sua passagem. Bispo, mas e se não der? A tua vida é hoje.
E Satanás tantas vezes tentou dizer que roubando os seus sonhos te deixaria abaixo da linha. Mas na realidade ele tem interesse nos seus planos, nas suas estratégias. Porque essas dependem da resposta certa de Deus. Mas então, as respostas de Deus, elas não vão falhar. Quando Deus te mostra como agir, quando Deus te mostra como fazer, confia, porque as coisas reveladas pertencem ao homem para que cumpra a vontade de Deus. As não reveladas pertencem a Deus, e Deus sabe muito bem como ordená-las, como fazê-las, mas Deus não deixa de dar a resposta certa para o dia que se chama hoje. Bom Deus, eu não entendo, bom Deus, eu não sei, mas o propósito, bispa, se é para que eu seja abençoado, não é para que você seja abençoado, você já é abençoado. Deus te criou, não foi nenhum demônio que te criou. Deus te criou, te abençoou, falou: meu filho e minha filha, está abençoado. Eu te criei e te abençoei nessa terra. Isso não é um propósito, já é uma bênção, é um legado. Ele te criou abençoando. Não tem palavra maligna nenhuma que possa roubar a bênção da criação, porque o autor da criação é Deus. Mas Ele sabia, e quando nós entramos nas muitas astúcias, e aí recorremos, e Ele perdoa, e Ele nos ajuda, e as indecisões, e Ele mostra, e Ele continua dizendo: abençoe. Dentro dos teus planos e propósitos, tem que ter abençoe. Abençoe. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus abençoa o homem. Homem, abençoe o homem. Homem, abençoe. Abençoe. Olha, bispo, é tão bom abençoar meus filhos. Quem tem alegria abençoar os filhos? Eu tenho, é bom demais, né? Bispo, é tão bom abençoar meus pais. Quem tem alegria abençoar os pais? Amém. Bispo, é tão bom abençoar meu marido, minha esposa. Quem tem alegria abençoar o cônjuge? Amém. Isso parece que é natural, mas ele disse: abençoe. E o livro de Romanos diz assim, 12:24. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Deus nos criou nessa terra, nos abençoou e disse: abençoe. O mais difícil de abençoar é alguém que nos persegue. Porque o inimigo, mas aquela circunstância que nos persegue é difícil de abençoar. E aí o Senhor diz: você precisa fazer isso. Eu quero dizer para você que José foi libertado de uma prisão chamada mágoa, porque abençoou quem perseguia ele. Eita Deus. E eu quero dizer para você, eu não vou passar do nosso horário, eu quero dizer para você, depois você ler o livro de Gênesis 45, a história 7 a 8, 7 e 8, nós vamos ver só desses dois versos. José foi perseguido pelos irmãos, José foi perseguido por várias circunstâncias, irmãos. A cara não importa, a identidade não importa, a questão é o que está por trás daquilo, porque muda a identidade. Hoje é o teu chefe, alguém da equipe, isso muda. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E ali naquela hora José passou por tudo aquilo. E quando os seus irmãos chegaram, e quando os seus irmãos se revelaram, aliás, quando José se revelou aos seus irmãos, José disse algo libertador para quem quer ter o melhor dessa terra dos viventes, aprender. Deus me enviou adiante de vós, verso 7, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Sabe o que eu penso, irmãos? Que José deve ter dado um grito para falar isso. Não era um grito qualquer, era um grito de libertação.
Porque lembra do propósito e do plano? José podia sonhar muitas vezes, aquele sonho que ele teve, dos irmãos ali, aquele sonho que ele teve, Deus, mas não, quando a coisa ficou apertada, quando a coisa ficou difícil, quando a coisa ficou mais renhida, porque talvez você possa achar que o mais difícil de José tenha sido lá na cova, né? Mas eu acho que o mais difícil de José foi quando ele estava diante dos irmãos, que o perseguiram, tentaram matá-lo, e José gritou: não estou aqui pelo propósito de vocês, estou aqui pelo propósito dele. Não estou aqui pelo propósito humano de nenhuma perseguição, mas eu estou aqui para abençoar vocês, para trazer livramento para vocês, porque assim como Deus me abençoou me criando, Deus me criou para abençoar outros. Amém. Ah, mas eu acho que o coração daquele homem chorou, depois foi de alegria, porque ele conseguiu. Você acha que Deus quer que a gente possa abençoar outros só para que a gente seja melhorzinho? Pois eu quero que você pense comigo outra coisa. Se José tivesse chegado para Faraó e dito: Faraó, tanto te ajudei nessa terra. Faraó, olha a minha história. Faraó, irmãos que nem quero chamar de irmãos, chegaram aqui. Eles me perseguiram, Faraó. Tentaram me matar, Faraó. Agora estão aqui nessa terra. O que Faraó iria fazer? Iria matar os irmãos? Iria desprezar José. Você entende? O propósito, o plano de Deus para você e para mim, não é para que sejamos pessoas melhorzinhas. Ah, mas Deus quer, Senhor, essa cruz, eu preciso obedecer. Não, Deus nos abençoou nessa terra, Deus prometeu o melhor dessa terra, o plano e a estratégia certa vem de Deus, a resposta certa vem de Deus. Deus sabe como te honrar, Deus sabe como te levantar, Deus sabe como nos conduzir. Deus não nos criou nem nos colocou aqui para sermos desonrados, mas para sermos honrados, filhos, imagem e semelhança de um Deus Criador. Ai, como José sofreu. Já pensou diante dos irmãos? Ai, você não sabe, bispo, quando eu olho para a cara daquela pessoa que me persegue no trabalho, nem consigo andar. Pois então trate de andar logo, se libertar dessa mágoa, porque o que Deus tem para você é muito mais do que aquilo que você sonhou. Deus não está tão interessado nos teus sonhos, está interessado no propósito, nos teus planos, e nos planos que Ele diz sim, para te honrar onde você está. Não vou no culto não. Por quê? Porque aquela pessoa está lá. Tá bom, você pode vir quantos cultos você quiser, tem culto o dia inteiro. Bicho, eu fiquei sabendo que aquela pessoa vai no culto, eu vou no outro, não tem problema não. Vai cultuar a Deus, mas uma hora tu vai encontrar. Ai, para te abençoar, irmão. Para te abençoar. Para te abençoar. Para te abençoar. Fala, para te abençoar. Para te abençoar. Gostei do negócio da virtude. Virtude é qualidade. Você acha que Deus nos ensina tudo isso à toa? Por isso, quando você lembrar dos seus sonhos, aplauda-os, mas não abra mão dos seus planos e do propósito, e perguntar a resposta certa de Deus. Nós temos que ter vários planos, mas perguntar a resposta certa de Deus, porque não é o fato da resposta vir aquela hora ou depois, é o fato de só recebermos, aceitarmos, concordando ou não, obedecermos a resposta certa de Deus. Eu acho que Faraó ia fazer com José, como o bispo disse, ia desprezar.
E eu acho, além do mais disso, seria fazer, sabe o quê? O que foi que Mardoqueu falou para Esther? Você acha, Esther, que vai ser só o povo que vai morrer se você não obedecer? Você vai morrer também, por quê? Ninguém quer pessoas rancorosas. Você quer trabalhar com a pessoa rancorosa? Hã? Você quer trabalhar com a pessoa rancorosa? Você quer trabalhar com uma pessoa difícil de perdoar? Você quer trabalhar com uma pessoa que de repente, desculpa a expressão, fala mal da própria família, incluindo a família da igreja? Não, fala mais forte. Vou perguntar de novo, gente, vocês não ouviram, foi isso. Olha só, você quer trabalhar com alguém que fala mal da própria família, que é a família da igreja? Você acha que José ia ficar? Ele ia junto com os 11. Você acha que Deus ensina princípio porque quer que a gente seja bonzinho? Não. Ele ensina porque Ele nos criou, nos abençoou, nos deu uma palavra e disse: eu vou te dar o melhor dessa terra. E se Ele falou que vai dar o melhor dessa terra, porque a terra é boa, irmãos. Olha, se você está com algum sentimento depressivo, se você está com algum sentimento, eu vou falar claro aqui. Talvez você que está em casa, online, vai me ver na Fonte TV, vai me ver. Olha, algum sentimento, eu quero dizer para você que Satanás não está tentando roubar teus sonhos. Satanás está tentando tirar o seu projeto de vida. Satanás está tentando tirar os seus planos. Satanás está tentando tirar aquilo que você tem hoje. E o dia que você tem hoje é o melhor dia. E o dia da manhã está na mão de Deus. Mas se você ouvir a resposta de Deus hoje, o teu amanhã vai ser muito melhor do que você está sonhando. Isso a gente tem só na igreja. Porque quando alguém planeja, tem que ter sustento. Tem que ter alguém que pega pela tua mão e te diz: não temas, eu sou contigo, eu te abençoarei, eu te fortalecerei, eu vou te proteger, eu vou te dar uma estrutura que vai te sustentar para ter o melhor dessa terra. E aí então, diga comigo, quanto aos grandes, perdão. Porque os outros irmãos eram da estatura de José. E eu vou te falar sobre outra maneira de abençoar. Fala mais quanto aos pequenos. Fala mais quanto aos pequenos. Você vai falando comigo aqui, eu vou ler, tá? Mas quanto aos pequenos, você precisa ter paciência. Amém? Eu vou falar de novo e depois eu vou explicar o que é, hein? Se você vai falar comigo, você já vai concordar antes, vai ser lá. Então, vamos lá? Abençoar é perdoar os grandes. Abençoar é também perdoar os grandes e ser paciente com os pequeninos. Vamos abrir então o livro de Marcos. Estou falando sobre duas maneiras de cumprirmos o propósito de Deus na terra. O Senhor nos criou, nos colocou na terra dos viventes. Marcos 9, 38 em diante. Nos colocou na terra dos viventes, nos abençoou. Não para nos abençoar, nos abençoou, colocou. Somos frutos da bênção de Deus, criados debaixo de uma palavra de bênção de Deus. Nos colocou aqui. O Senhor nos disse para fazermos o mesmo. Para termos o melhor dessa terra, nós precisamos fazer o que o Senhor ensina. Então, os grandes, Ele disse: olha, quando você tiver, liberta da mágoa rápido, porque eu tenho para você mais do que você está pedindo ou pensando. E quanto ao momento, disse-lhe João, verso 38 de Marcos: mestre, vimos um homem que em teu nome expeliu demônios, o qual não nos segue, mestre. Ele não está assim no nosso nível. Tipo assim, é meio fake. Ele vai lá, manda o demônio sair. O demônio sai, sabe, mestre? No teu nome. Mas ele é meio fake, assim. A linguagem dele, assim, não sei, sabe? Tipo assim, eu olho assim e falo: não sei não, se isso é de Deus ou não. Era por aí, tá? Então, continuamos. E nós o proibimos. Porque não seguia conosco. Porque, tipo assim, né?
ainda não está... Ele fala assim de Jesus, mas ele não fala ainda como a gente acha que ele deveria falar. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Eita Deus! Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, as coisas pequeninas que fizerem, mas em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses, agora fala comigo, pequeninos crentes. Fala, pequeninos crentes. Pequeninos crentes. Ah, pequeninos crentes, sei, aqueles que ainda não estão na minha estatura, aqueles que ainda não são como eu, né? Ah, tá, não, pequeninos crentes são aqueles que estão começando a carreira. São aqueles que estão tentando acertar. São aqueles que te veem orar e repetem a oração. São aqueles que estão no caminho do acerto. Em nome de Cristo. Em nome de Jesus. E ele disse: a estes pequeninos, se fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Ei, meu Deus, misericórdia. Vamos voltar de novo ao trecho. Sabe o que ele estava dizendo? Por que será que aqueles demônios saíram, irmãos? Porque eles estavam fazendo como Jesus havia ensinado. Por que será que eles estavam operando milagres? Porque eles estavam fazendo o que Jesus havia ensinado. Por que será que eles tinham... E os outros estavam dizendo: mas eles estão fazendo igual nós. Mas o coração deles está longe ainda, Jesus. Precisamos fazer calar essas vozes. Jesus falou: não. Vocês precisam aprender. Inimigos de vocês não são os irmãos pequeninos crentes. Inimigos de vocês, quem não é contra vocês é por vocês. Queridos, temos um grande propósito de abençoar. Seremos mais felizes, com certeza, perdoando os grandes e tolerando os pequeninos crentes. Palavra difícil, bispa, tolerar. Pacientes. Quando uma criança começa a falar, ela fala muita coisa trocada. Quem não quer aprender não está na igreja, irmãos. A Bíblia diz que ele não fica na igreja. Se ficou, porque quer aprender. Quem pode dizer glória a Deus? Fala aleluia! E você acha que nunca fomos um pequenino? E você acha que não demos fora? Quem aqui já foi para a roda de oração? Deita, me pegaram hoje, né? De repente alguém fala que a gente pega, né? Me pedir para orar. Nunca tinha orado na minha vida. Como é que faz isso comigo? Na frente dos outros, que maldade. E de repente eu orei ali, falei, deve ter sido a oração daquelas. Só Jesus na causa. E Jesus não entrou na causa e não respondeu a oração? Só as irmãs aqui, fala glória a Deus. Fala aleluia. E cadê a tua paciência com o pequenino crente então? Mas você não viu o jeito que chegou lá. Já chegou se achando. Mas deixa se achar. Se falar em nome de Jesus. Se disser Jesus, tu és o Messias, o meu único Senhor e Salvador. Jesus, eu oro aqui agora em teu nome. Jesus,
Se aparecer alguém aqui possesso, eu vou falar, sai em nome de Jesus, e vai sair. Falar, quem não é, olha, eu quero que você repita com consciência, tá bom? Tá bom? Pode ser? Quem não é contra nós, fala, é por nós. Quem não é contra nós, fala, é por nós. Ah, mas você não sabe, bispo, o jeito que ele me olha. Mas ele é por Jesus? Fala comigo, quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Precisamos rever a nossa lista de contra nós e por nós. E Jesus disse, não proíbam. Deixa. Um dia alguém me deixou. Um dia alguém te deixou. A igreja é uma oportunidade que Deus nos dá, dos irmãos nos deixarem crescer ao lado deles. E esses irmãos aqui, todos, pacientemente, precisaram de outros que pacientemente, eu preciso de outros que pacientemente nos ajudem a deixar de ser pequeninos para ser grandes com um coração humilde na presença do Pai. Isso é abençoar. Isso é abençoar. Isso é abençoar. Pensa como Jesus falou com eles. Olha, você está achando que ele está fazendo pouco? Pois eu quero te dizer, se em meu nome alguém disser que está dando um copo de água, pois levante-se, alegre-se e diga, esse é por nós, aleluia, é do nosso time, glória a Deus. Fala para o teu irmão do lado, teu irmão, tu é do meu time, hein? Somos do mesmo time. Fala, Jai, somos do mesmo time. Fala, nascemos no mesmo berço. Fala, foi o sangue de Jesus. Fala, é na casa de Jesus, é na família de Jesus que nós vencemos com Jesus. Agora fala para ele, me perdoa às vezes que eu falei não conforme devia, irmão. Fala, me perdoa, irmão, me perdoa, mas eu quero que você possa me ajudar, porque eu estou crescendo nessa casa, aleluia. Então, porque Deus te criou e colocou nessa terra? Ele te abençoou, e Ele te disse, abençoe. E quando você tiver dificuldades de perdoar os grandes, lembre que ali está a tua bênção, perdoe. E quando você precisar ter paciência com os pequeninos, lembre que ali está a tua bênção. Tenha paciência, porque mesmo que for um copo de água, e você reconhecer nisso, você vai ver quão grande é o seu time de vencedores lutando por você. Amém?